Imagine se eu revelasse que a figura mais cobiçada da história jamais perseguiu alguém. Você provavelmente está cometendo erros fundamentais em seus vínculos afetivos. Enquanto você envia mensagens matinais, a pessoa vai perdendo a atração. Enquanto você se prepara cuidadosamente para causar impressão, ela desvia o olhar. Enquanto você expressa seus sentimentos, ela se distancia. Parece impiedoso, mas é a verdade absoluta. Quanto mais você se oferece, menos te estimam. Isso não acontece porque as pessoas são malvadas, mas porque você não compreende o funcionamento real da psicologia humana nos vínculos amorosos. Existe uma verdade que as personalidades mais cativantes da história dominavam e que pode transformar sua vida sentimental para sempre. Todos nós somos impulsionados pela busca. Quando você se torna excessivamente acessível, você extingue o fascínio da outra pessoa. Quando você fica disponível demais, você se torna ordinário. Porém, hoje você descobrirá os mistérios que farão qualquer pessoa sentir uma necessidade quase compulsiva de obter sua atenção. São táticas fundamentadas na filosofia histórica que convertem pessoas ordinárias em magnetos absolutos. Prepare-se para uma transformação completa na maneira como as pessoas te percebem. O que você está prestes a descobrir é tão influente que pode intimidar, mas funciona invariavelmente. Sua vida romântica jamais será idêntica após este conteúdo. Escreva nos comentários: "Eu sou inesquecível", e prepare-se para se tornar uma obsessão saudável. Ausência magnética. Conhece aquela sensação quando alguém que você aprecia desaparece por alguns dias e você fica questionando onde essa pessoa está? Exatamente isso ocorre quando você domina o uso de sua ausência como uma arma poderosa nos relacionamentos. A diferença é que agora você fará isso intencionalmente, com sabedoria e domínio total. A primeira coisa que você deve compreender é que nossa mente opera de uma maneira muito particular. Ela sempre deseja o que não consegue obter. É como quando você está em regime e só consegue pensar naquele doce que está guardado na geladeira. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. Os relacionamentos seguem a mesma lógica. Quando você está constantemente disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre aceitando tudo, você se torna como o oxigênio que respiramos. Fundamental, mas imperceptível. Ninguém para pensar no oxigênio, mesmo sendo vital para a nossa sobrevivência. Você se torna tão presente que vira ausente na mente da outra pessoa. Agora visualize o oposto. Imagine uma pessoa que você não consegue antecipar quando vai surgir. Uma pessoa que às vezes responde instantaneamente, às vezes demora. Uma pessoa que às vezes é extremamente afetuosa, às vezes está concentrada em outras atividades. Essa pessoa permanece na sua mente, não permanece? Você fica se questionando o que ela está fazendo, com quem está, por que não respondeu ainda. É isso que você vai começar a implementar. Não por malícia, não para ferir ninguém, mas porque você compreendeu que possui uma vida própria, objetivos próprios, sonhos próprios, e essa vida não pode parar porque surgiu alguém interessante no seu caminho. Pense desta forma. Você tem um trabalho que adora, hobbies que te fazem feliz, amigos que te completam, família que você ama. Quando você conhece alguém especial, essa pessoa deve se integrar na sua vida, não se tornar sua vida inteira. Essa é a diferença entre quem é esquecido e quem é inesquecível. A ausência não é sobre desaparecer do nada ou fazer birra. É sobre ter uma vida tão rica e fascinante que você naturalmente tem momentos em que não está disponível. É sobre estar tão focado nos seus objetivos que às vezes você esquece de verificar o celular por algumas horas. Quando você vive assim, algo mágico acontece. A outra pessoa começa a se questionar. O que será que ela está fazendo que é mais interessante do que conversar comigo? E aí nasce a curiosidade.
A curiosidade se transforma em interesse. O interesse se transforma em desejo de conhecer mais. E o desejo se transforma em uma necessidade de conquistar sua atenção. Mas atenção, não é sobre ser fria ou cruel. É sobre ser genuína. É sobre demonstrar que você tem valor, que seu tempo é precioso, que sua energia é limitada e você escolhe onde investir. Quando você age assim, você não está fingindo, você está sendo autêntica. A pessoa que fica grudada no celular aguardando mensagens, que cancela todos os compromissos quando o interesse chama, que vive em função de alguém que mal conhece, essa pessoa está gritando: eu não tenho nada interessante na minha vida além de você. E isso é repulsivo para qualquer um. Já a pessoa que tem uma vida própria, que tem sonhos sendo realizados, que tem amigos queridos, que tem projetos empolgantes, essa pessoa é um mistério delicioso de se desvendar. Ela não precisa de você. Ela te escolhe. E escolha sempre vale mais que necessidade. Então comece hoje. Tenha uma vida que te emociona mesmo quando você está sozinha. Desenvolva talentos, cultive amizades, persiga sonhos. Quando você estiver genuinamente ocupada, construindo a melhor versão de si mesma, sua ausência vai se tornar magnética naturalmente. E lembre-se, quem te ama de verdade vai compreender e respeitar que você tem uma vida além do relacionamento. Quem não compreende, provavelmente não merece seu tempo mesmo. Mistério fatal. Você já observou como ficamos fascinados por pessoas que não conseguimos decifrar completamente? É como um livro que você não consegue parar de ler porque sempre tem mais uma página surpreendente. Isso acontece porque nosso cérebro é viciado em resolver enigmas, especialmente quando se trata de outras pessoas. O problema é que a maioria de nós faz exatamente o contrário nos relacionamentos. A gente conta tudo sobre nossa vida logo no primeiro encontro. Conversamos sobre nossos ex, nossos medos, nossos sonhos, nossa família, nosso trabalho, nossos problemas. Em uma semana, a pessoa já sabe nossa história inteira. E aí não sobra nada para descobrir. É como assistir um filme já sabendo o final. Perde toda a graça. A pessoa olha para você e pensa: já sei tudo sobre ela que mais tem para descobrir? E pronto, o interesse morre. Mas calma, não estou falando para você virar uma pessoa misteriosa de filme, toda dramática e complicada. Estou falando de algo muito mais simples e natural. Revelar-se aos poucos, como uma flor que vai abrindo suas pétalas devagar. Pense nas pessoas que mais te marcaram na vida. Aposto que não foram aquelas que se abriram completamente logo de cara. Foram aquelas que você foi descobrindo camada por camada, por surpresa. Cada conversa revelava algo novo. Cada encontro mostrava um lado diferente. Isso não é sobre esconder quem você é ou mentir sobre sua vida. É sobre timing. É sobre saber que algumas histórias são preciosas demais para serem contadas na primeira conversa. É sobre compreender que suas riquezas são para serem descobertas por alguém que realmente seja importante. Quando você encontra alguém novo, resista à tentação de contar tudo. Deixe algumas perguntas sem resposta completa. Quando perguntarem sobre seu passado, dê uma resposta que satisfaça a curiosidade básica, mas deixe espaço para mais perguntas depois. Por exemplo, se perguntarem sobre seus hobbies, em vez de listar todos, fale sobre um que você está explorando no momento. Se perguntarem sobre seus sonhos, compartilhe um, mas deixe claro que você tem outros que ainda não está pronta para dividir. Isso cria camadas, e pessoas com camadas são irresistíveis porque sempre há mais para descobrir. Cada encontro pode revelar algo novo, cada conversa pode surpreender. A pessoa fica sempre com aquela sensação gostosa de ainda não sei tudo sobre ela. Mas o mistério verdadeiro não é só sobre o que você não conta. É sobre o que você faz quando não está junto da pessoa. É sobre ter uma vida rica, cheia de experiências, pessoas e momentos que você não precisa compartilhar com todo mundo.
Quando você tem uma vida interessante, naturalmente vai ter histórias para contar, mas não todas de uma vez. Vai ter lugares especiais que nem todo mundo conhece. Vai ter momentos únicos que te deixaram quem você é. E isso, revelado no tempo certo, mantém o interesse sempre vivo. O mistério também está na sua energia. Às vezes você está super animada e falante. Às vezes você está mais reflexiva e quieta. Às vezes você quer falar sobre sentimentos profundos. Às vezes prefere assuntos leves. Essa variação natural da personalidade humana se torna fascinante quando você não se força a ser sempre igual. Muita gente acha que precisa ser consistente o tempo todo, sempre na mesma energia, sempre reagindo da mesma forma. Mas isso é chato. Pessoas reais têm humor, têm dias diferentes, têm momentos diversos, e isso é lindo, não defeito. A chave é ser autêntica em cada momento, sem se sentir obrigada a explicar toda mudança de humor ou energia. Às vezes você está inspirada, às vezes está cansada, às vezes quer falar horas, às vezes prefere silêncios confortáveis. Isso te torna humana e interessante. Lembre-se, o mistério não é sobre ser complicada ou difícil. É sobre ter profundidade suficiente para que sempre haja algo novo para descobrir. É sobre ser uma pessoa tão rica internamente que mesmo depois de anos juntos, você ainda consegue surpreender. Frieza calculada. Você conhece aquela pessoa que nunca perde a compostura, que não fica desesperada quando as coisas não saem como planejado, que não implora por atenção quando está sendo ignorada? Essa pessoa tem algo que a maioria não tem: controle emocional. E isso é extremamente atraente. A diferença entre quem conquista e quem é conquistado muitas vezes está na capacidade de manter a calma quando tudo está pegando fogo. Enquanto uma pessoa está mandando 10 mensagens seguidas sem resposta, a outra está vivendo sua vida normalmente. Enquanto uma está chorando porque o crush não apareceu, a outra está aproveitando a noite com os amigos. Mas cuidado, não estou falando para você virar uma pessoa fria e sem coração. Estou falando sobre ter controle sobre suas reações, sobre não deixar suas emoções comandarem suas ações de forma destrutiva. É sobre ser forte quando precisa ser forte. Pense assim, quando você vê alguém que está sempre no controle, que não se desespera, que não faz drama por qualquer coisa, o que você sente? Você sente respeito. Você sente que essa pessoa tem algo especial. Você quer entender como ela consegue ser tão segura de si mesma. Agora pense no contrário. Quando você vê alguém que explode por qualquer coisa, que faz escândalo quando não é atendido, que implora por atenção, que fica desesperado quando as coisas não saem como quer, o que você sente? Você sente pena, desconforto, vontade de se afastar. Frieza calculada não é sobre não sentir, é sobre sentir, mas escolher como reagir. É sobre ter emoções, mas não ser escravo delas. É sobre ser humano, mas também ser inteligente. Quando alguém te ignora, sua primeira reação pode ser mandar várias mensagens, perguntando o que houve. Mas a pessoa com frieza calculada pensa: se essa pessoa não está respondendo, deve ter seus motivos. Vou focar na minha vida, e quando ela quiser conversar, vai aparecer. E segue em frente. Quando alguém cancela um encontro em cima da hora, sua primeira reação pode ser ficar brava e fazer um drama. Mas a pessoa com controle emocional pensa: que pena, estava esperando esse encontro. Mas agora tenho uma noite livre para fazer algo que também gosto. E aproveita a situação. Essa capacidade de não se desesperar, de não perder o controle, de não fazer tempestade em copo d'água, é como um ímã para outras pessoas. Todo mundo quer estar perto de quem transmite paz, segurança e estabilidade emocional. Mas como desenvolver essa frieza calculada? Primeiro, você precisa entender que as ações dos outros não definem seu valor. Se alguém não responde sua mensagem, isso não significa que você não presta. Pode significar que a pessoa está ocupada, com problemas, ou simplesmente não está no humor de conversar. Segundo,
Você precisa ter outras coisas na sua vida que te façam feliz além dessa pessoa. Quando você tem hobbies, amigos, trabalho, projetos pessoais que te completam, você não fica dependente de uma única fonte de felicidade. E isso te dá poder para reagir com calma quando as coisas não saem como esperado. Terceiro, você precisa praticar o desapego. Não o desapego de não se importar com nada, mas o desapego de não se agarrar desesperadamente às coisas. Entender que se algo não der certo, você vai ficar bem. Que se alguém sair da sua vida, você vai sobreviver e ser feliz de outras formas. A frieza calculada também aparece na forma como você lida com conflito. Em vez de explodir, você respira fundo e pensa antes de falar. Em vez de revidar na mesma moeda, você escolhe suas batalhas. Em vez de fazer drama, você resolve as coisas de forma madura. Isso não significa engolir sapo ou aceitar desrespeito. Significa lidar com as situações de forma inteligente, sem perder a compostura. Falar o que precisa ser falado, mas no momento certo e da forma certa. Quando você age assim, as pessoas ficam impressionadas. Elas pensam, nossa, como ela consegue ser tão centrada, como ela não perdeu a cabeça nessa situação, que força é essa? E isso gera admiração, respeito e atração. A frieza calculada também aparece quando você não fica correndo atrás de quem não te valoriza. Quando você percebe que está investindo mais do que recebe, você simplesmente para de investir. Sem drama, sem discurso, sem explicação. Você apenas redireciona sua energia para onde ela é valorizada. Isso é poderoso porque mostra que você se respeita, que você não aceita migalhas, que você sabe seu valor e não vai se rebaixar para conquistar ninguém. E pessoas que se respeitam são irresistíveis. Valor inabalável. A diferença entre uma pessoa que é valorizada e uma que é descartada está na forma como ela enxerga a si mesma. Se você não acredita no seu próprio valor, como pode esperar que outros acreditem? Se você não se trata bem, como pode esperar ser bem tratada? O valor inabalável não tem nada a ver com arrogância ou se achar melhor que os outros. Tem a ver com conhecer suas qualidades, aceitar seus defeitos e entender que você tem algo único para oferecer ao mundo. É sobre não precisar da aprovação dos outros para se sentir completa. Muita gente confunde autoestima com ego inflado. Acham que ter valor próprio é sobre se gabar, menosprezar os outros ou agir como se fosse perfeita. Mas, na verdade, é o contrário. Uma pessoa que realmente conhece seu valor não precisa provar nada para ninguém. Ela simplesmente é. Quando você tem valor inabalável, você não implora por atenção, você não se rebaixa para ser aceita, você não muda quem é para agradar alguém, você não aceita tratamento ruim porque tem medo de ficar sozinha. Você simplesmente existe com dignidade e autorrespeito. Isso é extremamente atraente porque é raro. A maioria das pessoas está constantemente buscando validação externa. Elas precisam que outros digam que são bonitas, inteligentes, interessantes. Mas quando você não precisa dessa validação, quando você já sabe quem é e qual é seu valor, você se destaca. Pense nas pessoas que mais te impressionam. Aposto que não são aquelas que ficam se gabando ou tentando provar o tempo todo como são incríveis. São aquelas que têm uma confiança silenciosa, que sabem quem são sem precisar gritar para o mundo, que se respeitam sem precisar desrespeitar os outros. O valor inabalável se manifesta de várias formas no dia a dia. Quando alguém te trata mal, você não aceita porque sabe que merece respeito. Quando alguém tenta te diminuir, você não se afeta porque sua autoestima não depende da opinião dessa pessoa. Quando alguém tenta te manipular, você percebe na hora porque conhece seu valor próprio. Mas de onde vem esse valor? Vem do conhecimento profundo de si mesma. Quando você sabe quais são seus pontos fortes, suas habilidades, suas qualidades únicas, você não precisa que ninguém te lembre disso.
Quando você sabe que é capaz, talentosa, interessante, carinhosa, inteligente ou quaisquer que sejam suas qualidades, você carrega isso dentro de você. O valor também vem da sua história. Todas as dificuldades que você superou, todos os desafios que enfrentou, todas as vezes que você se levantou depois de cair, isso tudo faz parte de quem você é hoje. E essa pessoa que você se tornou tem valor imenso. Quando você reconhece isso, você para de se comparar com os outros, para de achar que precisa ser como fulana, para ser interessante, para de tentar copiar o jeito de alguém. Você aceita que sua combinação única de talentos, experiências e personalidade é o que te torna especial. Isso não significa que você para de crescer ou de se melhorar. Significa que você faz isso por amor próprio, não por desespero. Você desenvolve novos talentos porque quer se tornar uma versão ainda melhor de si mesma, não porque acha que não presta do jeito que é. O valor inabalável também aparece na forma como você se relaciona com o dinheiro, com o trabalho, com os amigos. Você não aceita ser explorada porque sabe que seu tempo vale. Você não aceita amizades unilaterais porque sabe que merece reciprocidade. Você não aceita salários baixos porque conhece suas competências. Nos relacionamentos amorosos, isso se torna ainda mais poderoso. Quando você sabe seu valor, você não se contenta com migalhas de atenção. Você não aceita ser segunda opção. Você não fica mendigando carinho. Você simplesmente existe como uma pessoa completa e interessante, e quem quiser fazer parte da sua vida precisa estar à altura. Essa postura é magnética porque mostra maturidade emocional. Mostra que você não está desesperada, que não precisa de ninguém para se completar, que você está oferecendo para compartilhar sua vida com alguém, não tentando se agarrar em qualquer um que apareça. E quando alguém percebe que você se valoriza, essa pessoa também passa a te valorizar mais. É psicologia básica. Nós tendemos a tratar as pessoas da forma como elas se tratam. Se você se respeita, você será respeitada. Se você se valoriza, você será valorizada. Desafio irresistível. Você já reparou como as coisas que conseguimos facilmente perdem o valor rapidamente? Aquele jogo que você zerou em um dia e nunca mais tocou, aquela comida que você pode comer sempre e que não desperta mais vontade. É assim que funciona a mente humana. Valorizamos o que nos desafia, o que nos faz crescer, o que não conseguimos conquistar facilmente. Nos relacionamentos acontece a mesma coisa. Quando você se torna fácil demais, quando concorda com tudo, quando nunca questiona nada, quando aceita qualquer coisa sem resistência, você perde o poder de despertar interesse genuíno na outra pessoa. Você se torna previsível, e previsibilidade mata a paixão. Mas cuidado para não confundir desafio com complicação. Não estou falando para você virar uma pessoa difícil, dramática ou impossível de lidar. Estou falando sobre ter personalidade própria, opiniões próprias, limites próprios. É sobre ser uma pessoa interessante que tem algo a acrescentar, não apenas alguém que concorda com tudo para agradar. O desafio irresistível está na forma como você se posiciona no mundo. Quando você tem suas próprias ideias e não muda de opinião só porque alguém pensa diferente. Quando você tem seus próprios sonhos e não os abandona para seguir os sonhos de outra pessoa. Quando você tem sua própria personalidade e não se molda completamente para se encaixar no que o outro quer. Pense nas pessoas que mais despertaram seu interesse ao longo da vida. Provavelmente não foram aquelas que concordavam com tudo que você dizia, que faziam tudo que você queria, que nunca te contrariavam. Foram aquelas que te fizeram pensar, que tiveram pontos de vista diferentes, que te desafiaram a ser uma versão melhor de si mesmo. O desafio saudável estimula o crescimento. Quando você está com alguém que nunca te questiona, que nunca propõe algo novo, que nunca te faz sair da zona de conforto, você para de evoluir. E todo mundo, no fundo, quer evoluir, quer ser inspirado, quer ser estimulado a crescer.
Isso não significa ser teimosa ou criar conflito por qualquer coisa. Significa ter convicções e saber defendê-las de forma respeitosa. Significa ter interesses próprios e não abrir mão de todos eles só para acompanhar alguém. Significa ter energia própria e não se tornar um reflexo da pessoa que está do seu lado. O desafio também aparece na forma como você lida com elogios. Quando alguém te elogia, você não fica derretendo como se fosse a primeira vez que houve algo bonito na vida. Você agradece com naturalidade, como quem está acostumada a ser reconhecida pelo que é. Quando alguém te convida para sair, você não cancela todos os seus planos imediatamente. Você vê se encaixa na sua agenda e responde com tranquilidade. Essa postura mostra que você tem uma vida própria, que não estava apenas esperando alguém aparecer para dar sentido à sua existência. E isso faz com que a pessoa precise se esforçar um pouco para conquistar seu tempo e atenção. E esforço gera valorização. O desafio irresistível também está em não permanecer completamente indecifrável. Quando alguém imagina que já compreendeu totalmente, você revela uma nova dimensão quando acredita que conhece como você reagirá. Você causa surpresa, não de maneira premeditada ou elaborada, mas simplesmente permanecendo uma pessoa com múltiplas camadas que não se enquadra em rótulos. Você consegue demonstrar doçura, mas também firmeza. Quando necessário, pode ser abrangente, porém também estabelecer fronteiras definidas. Consegue mostrar carinho, mas também independência pode ser divertida. Contudo, também séria. Quando o momento exige essa diversidade e naturalidade da essência humana, torna-se cativante quando você não tenta ocultá-la para aparentar simplicidade no convívio. Outro elemento fundamental do fascínio consiste em não estar constantemente acessível. Não fisicamente, isso é evidente, mas emocionalmente também. Ocasionalmente, você está disponível para dialogar sobre emoções profundas. Outras vezes, prefere temas mais descontraídos. Às vezes, mostra-se receptiva para orientações. Outras vezes, deseja apenas ser compreendida. Certas ocasiões, busca companhia, outras necessita de momentos solitários. Essa oscilação natural dos estados emocionais e carências humanas mantém a dinâmica envolvente. A pessoa jamais antecipa exatamente qual faceta sua encontrará, e isso preserva a curiosidade constantemente acesa. Não se trata de ser intimidante ou confusa, mas de ser genuinamente humana. O fascínio irresistível Quando você não também teme surge. discordar Respeitosamente, se alguém expressa algo com que você discorda, você manifesta sua perspectiva de forma cortês, porém firme. Se alguém sugere algo que não desperta seu interesse, você propõe uma alternativa ou simplesmente recusa sem justificativas. Isso demonstra que você raciocina, independentemente, possui uma personalidade que não se deixa influenciar facilmente, e pessoas assim são escassas e preciosas. Todos desejam alguém que os complete, não alguém que meramente os imite ou concorde com tudo, sem contribuir com novidades na dinâmica. Lembre-se que o propósito não é ser complicada, é ser fascinante, não é gerar conflitos, é possuir substância, não é complicar, é ter profundidade. Quando você alcança esse equilíbrio, torna-se irresistível, porque oferece algo que todos buscam: desenvolvimento, surpresa e motivação. 6. Energia concentrada. Imagine sua energia como uma lanterna. Você pode dispersar a luminosidade em todas as direções e iluminar tudo superficialmente, ou pode concentrar o feixe em um ponto específico e criar uma luz intensa e impactante com sua energia emocional. Funciona da mesma forma quando você se dispersa por todos os lados. Você enfraquece. Quando você concentra, você se torna magnética.
A maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveria fazer. Elas fragmentam sua energia entre várias pessoas, simultaneamente tentando conquistar todo mundo, respondendo para 10 pessoas diferentes, saindo com 5 rapazes numa mesma semana. E então ficam confusas, porque ninguém as leva a sério. Quando você espalha sua energia, você dilui seu poder. É como tentar abraçar 10 pessoas ao mesmo tempo. Você não consegue abraçar ninguém adequadamente. Quando você concentra sua energia em uma pessoa por vez, você consegue estabelecer uma conexão real, profunda e significativa. Isso não indica que você precisa se comprometer com a primeira pessoa que surge. Significa que quando você decide investir seu tempo e energia em alguém, você investe genuinamente. Você está presente nas conversas. Você se importa autenticamente. Você cria momentos únicos juntos. A energia concentrada também aparece na qualidade da sua atenção. Quando você está com alguém, você está verdadeiramente ali. Não está pensando em outras pessoas. Não está verificando mensagens de outros pretendentes. Não está comparando essa pessoa com outras opções. Você está completamente presente naquele momento. Isso é raro, atualmente. Vivemos numa época onde todo mundo está sempre dividido, sempre pensando em outras coisas, sempre com a mente em 1000 lugares diferentes. Quando você oferece sua atenção completa para alguém, isso se torna um presente valioso. Mas a energia concentrada não é apenas sobre relacionamentos românticos, é sobre como você conduz sua vida inteira. Quando você está trabalhando, você está focada no trabalho. Quando está com amigos, está focada nos amigos. Quando está cuidando de si mesma, está focada em si mesma. Você não fica dispersa constantemente. Essa forma de viver cria uma intensidade natural na sua energia. As pessoas percebem que quando você escolhe estar com elas, é uma escolha real, consciente e deliberada. Não é apenas porque você não tinha outras opções para fazer ou porque estava entediada, é porque você realmente quis investir seu tempo precioso nelas. A energia concentrada também significa saber recusar. Quando você tem clareza sobre onde quer investir, sua energia fica mais simples. Declinar convites que não fazem sentido para você. Não é sobre ser grosseira ou fechada, é sobre ser intencional com seu tempo e energia. Se você está conhecendo alguém que realmente te interessa, você não precisa aceitar todos os outros convites que surgem apenas para manter as opções em aberto. Na realidade, isso dilui sua energia e reduz suas chances de criar algo especial com a pessoa que realmente importa. Pense desta maneira. Se você quer se tornar excelente em alguma coisa, você precisa concentrar. Se quer aprender um instrumento, você pratica aquele instrumento. Não fica alternando entre 10 instrumentos diferentes. Se quiser se destacar no trabalho, você foca naquele trabalho. Não fica fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sem fazer nenhuma adequadamente com relacionamentos. É igual. Se você quer criar algo especial com alguém, você precisa concentrar nessa pessoa. Isso não significa desespero ou dependência, significa intenção e presença. A energia concentrada também se manifesta na forma como você se comunica. Quando você envia uma mensagem, ela tem significado. Não são mensagens vazias apenas para manter contato. São mensagens que agregam algo que mostra que você pensou naquela pessoa, de forma específica, que tem conteúdo real. Quando você liga para alguém, é porque realmente quer conversar, não porque está entediada. E aquela pessoa é uma das opções na sua lista de contatos. Quando você marca um encontro, é porque está genuinamente interessada em passar tempo com aquela pessoa, não porque é melhor que ficar em casa sem fazer nada. Essa qualidade de intenção por trás das suas ações faz toda a diferença.
As pessoas sentem quando você está genuinamente interessada, versus quando você está apenas passando tempo, e todo mundo prefere se sentir especialmente escolhido e valorizado. A energia concentrada também cria uma aura de exclusividade ao seu redor. Quando as pessoas percebem que você não oferece sua atenção para qualquer um que você escolhe com cuidado onde investir sua energia. Elas começam a valorizar mais quando são escolhidas por você. É como aquele restaurante que sempre tem fila, ele se torna mais desejado, justamente porque não atende qualquer um, a qualquer hora. A escassez gera valor. Quando sua atenção é escassa e bem distribuída, ela se torna valiosa. Mas cuidado para não confundir energia concentrada com obsessão. Focar não significa pensar na pessoa 24 horas por dia, ou abrir mão de todo o resto da sua vida. Significa que quando você decide investir tempo e energia em alguém, você faz isso com qualidade e presença. 7 fronteiras intransponíveis. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que possui limites claros e uma pessoa que aceita qualquer coisa. A primeira inspira respeito. A segunda inspira desprezo. A primeira é valorizada. A segunda é descartada. A primeira tem relacionamentos saudáveis. A segunda vive em relacionamentos tóxicos. Ter fronteiras intransponíveis não significa ser uma pessoa fechada ou cruel. Significa saber exatamente o que você aceita e o que não aceita na sua vida. Significa ter padrões claros de como deseja ser tratada e não abrir exceções quando alguém tenta ultrapassar esses limites. A maioria das pessoas tem medo de estabelecer limites porque acham que vão afastar as outras. Elas aceitam comportamentos ruins, desculpam desrespeitos, toleram tratamentos inadequados porque têm medo de ficar sozinhas. Mas a verdade é o contrário. Quando você não tem limites, você atrai exatamente o tipo de pessoa que não presta. Pessoas que respeitam limites são atraídas por pessoas que têm limites. Pessoas que não respeitam limites se afastam de quem tem limites claros. Então, na verdade, ter fronteiras intransponíveis funcionam como um filtro natural que afasta quem não merece estar na sua vida e atrai quem tem potencial para somar. Mas quais são esses limites que você precisa estabelecer? Primeiro, limites sobre como deseja ser tratada. Você não aceita gritos, xingamentos, desrespeito, não importa se a pessoa está nervosa, estressada ou passando por um momento difícil. Não existe justificativa para te tratar mal. Segundo, limites sobre seu tempo. Você não cancela todos os seus planos porque alguém resolveu te ligar em cima da hora. Você não fica disponível 24 horas por dia para resolver os problemas dos outros. Você não aceita que invadam seu tempo pessoal, sem considerar se é conveniente para você. Terceiro, limites sobre sua energia emocional. Você não vira psicóloga gratuita de todo o mundo. Você não carrega os problemas dos outros nas suas costas. Você não se sacrifica emocionalmente para salvar pessoas que nem querem ser salvas. Quarto, limites sobre seus valores. Você não muda suas convicções para agradar ninguém. Você não finge ser o que não é para se encaixar. Você não compromete seus princípios para manter alguém por perto. Quando esses limites são claros e firmes, algo interessante acontece. As pessoas começam a te respeitar mais. Elas percebem que você se valoriza e automaticamente passam a te valorizar também. Elas entendem que para estar na sua vida precisam estar à altura dos seus padrões. Mas estabelecer limites não é só sobre dizer, não é sobre comunicar suas expectativas de forma clara e educada, mas firme. É sobre explicar o que você aceita e o que não aceita, sem deixar margem para interpretação. Por exemplo, se alguém sempre chega atrasado nos encontros, você não precisa fazer um escândalo. Você simplesmente diz: valorizo o meu tempo e o tempo dos outros. Quando alguém se atrasa sem avisar, eu sinto que meu tempo não está sendo respeitado da próxima vez. Se você não conseguir
Chegar no horário, prefiro que avise com antecedência ou que remarquemos isso, é um limite claro, comunicado de forma respeitosa, mas firme. A pessoa entende exatamente o que você espera e quais são as consequências. Se não cumprir as fronteiras intransponíveis, também se aplicam a comportamentos mais sutis. Se alguém tem o hábito de fazer piadinhas que te incomodam, você para a conversa na hora e deixa claro que aquilo não é engraçado para você se alguém tentar te pressionar a fazer algo que você não quer. Você se mantém firme em sua decisão, sem se justificar demais. A chave é nunca deixar passar comportamentos que te incomodam, na esperança de que a pessoa vá mudar sozinha. Isso raramente acontece. Na verdade, quando você tolera algo que não deveria tolerar, você está ensinando a pessoa que ela pode continuar fazendo aquilo. É como treinar um cachorro. Se você dá bronca às vezes e às vezes deixa passar, o cachorro fica confuso e não aprende. Se você é consistente, ele entende rapidamente quais são as regras com pessoas. É parecido, a consistência nos seus limites é fundamental. Ter fronteiras intransponíveis também significa não fazer exceções por causa de sentimentos. Não importa o quanto você gosta de alguém, não importa o quanto quer que dê certo, você não abre mão dos seus limites fundamentais. Porque quando você faz isso, você perde o respeito por si mesma, e a outra pessoa também perde o respeito por você. Lembre-se, pessoas que realmente se importam com você vão respeitar seus limites. Podem até questionar no início para entender melhor, mas vão respeitar. Quando você explicar às pessoas que insistem em ultrapassar seus limites, depois de você ter deixado claro quais são, eles estão mostrando que não se importam com seu bem-estar. E quando você percebe isso, você tem uma escolha clara: manter essa pessoa na sua vida e continuar sendo desrespeitada, ou remover essa pessoa da sua vida e preservar sua paz mental. Pessoas com fronteiras intransponíveis sempre escolhem a segunda opção. 8. Presença devastadora. Existe algo magnético numa pessoa que entra em um ambiente e transforma completamente a energia do lugar. Não é sobre ser barulhenta ou chamar atenção de forma forçada. É sobre ter uma presença tão autêntica e poderosa que é impossível ignorar. É sobre ser tão confortável consigo mesma que isso contagia todos ao redor. A presença devastadora não tem nada a ver com beleza física, roupas caras ou status social. Tem a ver com a energia que você carrega dentro de si. É sobre como você se sente em relação a si mesma e como isso se reflete na forma como você se move pelo mundo. Quando você tem presença devastadora, você não precisa competir com ninguém, porque você não está jogando o mesmo jogo que os outros, enquanto pessoas inseguras tentam chamar a atenção falando alto, se gabando ou diminuindo os outros. Você simplesmente existe com uma confiança silenciosa que fala mais alto que qualquer palavra. Essa presença começa de dentro para fora. Começa com você se aceitando completamente. Suas qualidades e seus defeitos, seus sucessos e seus fracassos, suas forças e suas fraquezas. Quando você para de lutar contra quem você é e começa a abraçar sua essência verdadeira, algo poderoso acontece. Você se torna magnética. A presença devastadora também vem da forma como você trata as outras pessoas. Você não precisa ser o centro das atenções, porque você consegue fazer cada pessoa se sentir especial quando conversa com ela. Você ouve de verdade. Você se interessa realmente. Você faz perguntas. Você se conecta de forma genuína. Isso é raro. A maioria das pessoas está tão preocupada em causar uma boa impressão que esquece de se interessar genuinamente pelos outros. Quando você inverte isso, quando você foca em conhecer e valorizar as pessoas ao seu redor, você se destaca automaticamente. Mas a presença devastadora não é só sobre ser legal com todo mundo. É sobre ter uma energia própria tão forte que você não precisa da validação dos outros para se sentir bem. Você pode ficar sozinha,
numa festa e se divertir observando as pessoas. Você pode estar num grupo novo e não se sentir deslocada. Você pode estar em qualquer situação e se manter fiel a quem você é. Essa autenticidade é o que mais atrai as pessoas num mundo cheio de gente, tentando ser o que não é uma pessoa verdadeiramente autêntica. Se destaca como um diamante em meio a pedras comuns. Você não está representando um papel, você está sendo você mesma. E isso é libertador, tanto para você quanto para quem está ao seu redor. Uma presença devastadora também aparece na forma como você lida com situações difíceis. Quando surge um conflito, você não perde a cabeça. Quando alguém tenta te provocar, você não cai na provocação. Quando as coisas não saem como planejado, você se adapta com elegância. Essa estabilidade emocional é extremamente atraente. As pessoas querem estar perto de quem transmite paz e segurança. Todo mundo já tem problemas suficientes na vida. Ninguém quer se relacionar com alguém que só adiciona mais drama e instabilidade. Quando você consegue manter sua presença centrada, mesmo nas turbulências, você se torna um porto seguro para os outros. Outro aspecto da presença devastadora é a capacidade de estar completamente presente no momento. Quando você está conversando com alguém, você está ali totalmente. Não está pensando no que vai jantar, não está checando o celular, não está pensando no que vai falar em seguida. Você está genuinamente interessada no que a pessoa está dizendo. Essa qualidade de atenção é um presente raro que você pode oferecer aos outros numa época em que todo mundo vive distraído, quando você oferece sua presença completa para alguém. Isso cria uma conexão profunda e memorável. A presença devastadora também se manifesta na forma como você se move e fala. Não há pressa, não há ansiedade, não há necessidade de impressionar você. Se move com propósito, fala com clareza e com intenção. Cada gesto tem peso, porque vem de um lugar de consciência e autenticidade. Isso não significa ser lenta ou artificial, significa estar conectada com suas ações. Não fazer as coisas no automático. Quando você para de viver no piloto automático e começa a viver conscientemente sua presença, naturalmente se torna mais impactante. Mas talvez o aspecto mais importante da presença devastadora seja a capacidade de fazer os outros se sentirem melhor sobre si mesmos quando estão na sua companhia. Você não diminui ninguém para se destacar. Você não compete. Você simplesmente brilha sua própria luz e inspira os outros a brilharem também. Quando você tem essa presença, as pessoas saem dos encontros com você, se sentindo energizadas, inspiradas, valorizadas. Elas querem mais dessa energia na vida delas. Elas querem estar ao seu redor, porque você as faz se sentirem a melhor versão de si mesmas. E isso, no final das contas, é o que torna alguém realmente irresistível. Não a capacidade de impressionar, mas a capacidade de inspirar. Não o poder de conquistar, mas o poder de elevar. Quando você desenvolve essa presença devastadora, você não precisa perseguir ninguém. As pessoas naturalmente querem estar em sua órbita. 9. Silêncio poderoso. Você já reparou como algumas pessoas falam sem parar, e mesmo assim ninguém lembra do que elas disseram, e como outras pessoas falam pouco. Mas quando falam, todo mundo para ouvir. A diferença está no poder do silêncio. Quando você aprende a usar o silêncio como uma ferramenta, você se torna irresistível. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Elas sentem que precisam preencher todos os espaços vazios com palavras, mesmo que não tenham nada de importante para dizer. Ficam falando sobre o tempo, sobre coisas bobas, sobre qualquer coisa, só para não deixar aquele momento de pausa. Mas, na verdade, esses momentos de silêncio são ouro puro. Quando você está confortável com o silêncio, você transmite uma confiança que poucas pessoas têm.
Você mostra que não precisa da aprovação constante dos outros, que não tem medo de ficar sozinha com seus próprios pensamentos, que não precisa se provar o tempo todo através das palavras. O silêncio poderoso aparece de várias formas. Às vezes, é simplesmente não responder imediatamente quando alguém fala algo. Você escuta, processa, pensa antes de falar isso. Faz com que suas palavras tenham mais peso. Quando finalmente saem da sua boca, as pessoas percebem que quando você fala é porque realmente tem algo importante para dizer. Outras vezes, o silêncio aparece quando alguém está tentando te provocar ou te fazer reagir de forma emocional. Em vez de gritar ou se defender desesperadamente, você simplesmente fica quieta. Deixa a pessoa falando sozinha, e isso é devastador para quem estava esperando uma reação quando alguém te critica de forma desnecessária e você não responde na hora. Essa pessoa fica confusa. Ela esperava uma briga, uma discussão, uma reação emocional, mas você não deu o que ela queria, e isso a faz pensar por que ela não reagiu. Será que o que eu disse não a afetou? Será que ela está tão segura de si mesma que minha opinião não importa? O silêncio também é poderoso nas conversas românticas. Quando alguém está te elogiando, você não precisa ficar falando 1000 coisas em resposta. Um simples "obrigada", com um sorriso sincero, é muito mais impactante do que uma resposta longa, cheia de inseguranças, quando alguém está contando algo importante. Você não precisa dar conselhos imediatamente. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E quando você oferece sua presença silenciosa, sua atenção completa, isso pode ser mais significativo do que qualquer palavra que você poderia dizer. O silêncio poderoso também aparece quando você não se justifica excessivamente. Se alguém perguntar por que você tomou uma decisão, você dá uma resposta clara. E para por aí, você não fica se explicando por 10 minutos, tentando convencer a pessoa de que sua escolha foi certa. Isso mostra que você confia nas suas decisões, que você não precisa da aprovação dos outros para se sentir bem com suas escolhas. E essa confiança é extremamente atraente, porque é rara. Mas o silêncio mais poderoso de todos é aquele que você usa consigo mesma, quando você para de ficar falando mal de si mesma na sua própria cabeça, quando você para de se criticar constantemente, de se comparar com os outros, de questionar cada movimento que faz, quando você consegue silenciar essa voz interna, negativa, você desenvolve uma paz interior que é visível para todos ao seu redor. As pessoas sentem que você está bem consigo mesma, que você se aceita, que você tem uma relação saudável com seus próprios pensamentos. E isso é magnético porque todo mundo quer um pouco dessa paz. Vivemos numa época em que todo mundo está ansioso, estressado, sempre falando, sempre reclamando, sempre preocupado com alguma coisa. Quando você consegue ter essa tranquilidade interior, você se destaca naturalmente. O silêncio poderoso não significa ser muda ou antissocial. Significa escolher suas palavras com cuidado. Significa falar quando tem algo valioso para contribuir. Significa estar confortável com os momentos de pausa nas conversas. Significa não ter medo de ficar sozinha com seus próprios pensamentos. Quando você domina essa arte, você percebe que suas palavras começam a ter mais impacto. As pessoas prestam mais atenção quando você fala, porque sabem que você não desperdiça palavras. Seus silêncios se tornam tão expressivos quanto suas palavras. E o mais interessante é que quanto menos você fala, mais as pessoas querem saber o que você está pensando. Quanto menos você se explica mais, elas ficam curiosas sobre suas motivações. Quanto menos você busca atenção, mais atenção. Você recebe naturalmente isso. Acontece porque o silêncio cria mistério, e mistério desperta curiosidade, e curiosidade mantém o interesse sempre vivo. Quando você aprende a usar o silêncio como uma ferramenta de conexão, você se torna inesquecível. 10 Autocontrole total.
Imagine ter o poder de escolher exatamente como reagir em qualquer situação. Imagine nunca mais perder a cabeça por impulso. Nunca mais falar coisas das quais depois vai Nunca mais tomar decisões emocionais que vão te prejudicar. Depois isso não é um sonho impossível, é o autocontrole total, e você pode desenvolver isso. A diferença entre pessoas que têm sucesso em relacionamentos e pessoas que vivem em montanhas russas emocionais está na capacidade de controlar suas reações. Não estou falando sobre reprimir sentimentos ou fingir que não sente nada. Estou falando sobre sentir tudo, mas escolher conscientemente como agir quando alguém te manda uma mensagem. Grosseira, sua primeira reação pode ser mandar uma resposta ainda mais grosseira. Mas uma pessoa com autocontrole total respira fundo, pensa no que realmente quer alcançar com sua resposta e escolhe as palavras que vão levá-la ao resultado desejado. Não as palavras que vão descarregar sua raiva quando alguém não responde suas mensagens por horas. Sua primeira reação pode ser mandar várias mensagens seguidas, cobrando uma resposta. Mas uma pessoa com autocontrole total entende que cada pessoa tem seu tempo e suas prioridades, e não deixa a ansiedade comandar suas ações. O autocontrole total se manifesta de maneiras muito práticas no dia a dia. É não verificar o celular obsessivamente, esperando resposta de alguém. É não ficar stalkeando perfis nas redes sociais quando está ansiosa. É não tomar decisões importantes quando está emocionalmente abalada. É também não descontar nos outros. Quando você está passando por um momento difícil, todo mundo tem dias ruins, mas uma pessoa com autocontrole não usa isso como desculpa para tratar mal quem está ao seu redor. Ela reconhece que está num estado emocional alterado e toma cuidado para não causar danos desnecessários. O autocontrole também aparece na forma como você lida com provocações. Sempre vai ter alguém tentando te tirar do sério, seja por ciúme, inveja ou simplesmente porque tem problemas próprios. Uma pessoa sem autocontrole cai na provocação. Toda vez uma pessoa com autocontrole total reconhece a tentativa de manipulação e simplesmente não participa do jogo. Isso é frustrante para quem está tentando te provocar, porque eles esperavam uma reação. Quando você não dá a reação que eles queriam, eles ficam confusos e geralmente param de tentar, e isso te coloca numa posição de poder, porque você não está sendo controlada pelas emoções ou pelas ações dos outros. Mas talvez o aspecto mais importante do autocontrole seja saber quando falar e quando ficar quieta. Muitos relacionamentos são destruídos por palavras ditas no calor do momento que não podem ser desfeitas. Depois, quando você tem autocontrole total, você consegue pausar antes de falar e se perguntar: isso que estou prestes a dizer vai melhorar a situação ou piorar o autocontrole? Também se aplica às suas decisões sobre onde investir sua energia. Você não gasta tempo discutindo com pessoas que claramente não querem entender seu ponto de vista. Você não tenta convencer quem já decidiu que você está errada. Você não perde energia tentando mudar pessoas que não querem mudar. Em vez disso, você redireciona essa energia para coisas e pessoas que realmente importam para seus objetivos pessoais, para relacionamentos saudáveis, para atividades que te fazem crescer como pessoa. O autocontrole total também significa não ser impulsiva com dinheiro, com decisões de carreira, com mudanças importantes na vida. Você pensa, avalia as consequências. Conversa com pessoas em quem confia e só então toma a decisão. Isso evita muitos arrependimentos e te coloca no controle da sua própria vida. Em relacionamentos amorosos, o autocontrole é especialmente poderoso quando você não age por desespero, quando você não toma decisões baseadas no medo de perder alguém, quando você não se humilha tentando reconquistar quem não te valoriza. Isso
Demonstra uma força interior que é extremamente atraente. As pessoas respeitam quem tem autocontrole porque sabem que essa pessoa é confiável. Elas sabem que você não vai surtir por qualquer coisa, que você não vai tomar decisões loucas que vão afetar todo mundo. Que você consegue manter a cabeça fria, mesmo em situações difíceis, e isso cria uma sensação de segurança ao seu redor. Todo mundo quer se relacionar com pessoas que transmitem estabilidade emocional. Ninguém quer andar pisando em ovos o tempo todo com medo de provocar uma explosão emocional. O autocontrole total não se desenvolve da noite para o dia. É uma habilidade que você pratica todos os dias, em pequenas situações. Cada vez que você escolhe respirar fundo, em vez de reagir impulsivamente, você está fortalecendo esse músculo do autocontrole. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Chega a um ponto em que você nem precisa pensar conscientemente. O autocontrole se torna parte de quem você é. E quando isso acontece, você se torna praticamente irresistível, porque representa algo que todo mundo admira: o poder sobre si mesma. E agora você tem nas mãos os segredos que separam quem é esquecida de quem é inesquecível. Não são truques baratos ou manipulações vazias. São verdades profundas sobre a natureza humana que foram testadas por séculos. Quando você aplica esses princípios na sua vida, você não está apenas mudando seus relacionamentos. Você está se transformando numa versão mais poderosa de si mesma. Uma pessoa que não implora por amor, porque sabe que merece amor. Uma pessoa que não se contenta com migalhas, porque conhece seu próprio valor. Uma pessoa que não perde o controle, porque entendeu que o verdadeiro poder está em escolher suas reações. Você sempre teve essa força dentro de você. Agora, você sabe como usá-la a partir de hoje. Cada pessoa que cruzar seu caminho vai sentir que há algo diferente em você. Algo magnético que não consegue explicar. E você vai sorrir porque finalmente entendeu o segredo que sempre esteve bem na sua frente. Você não precisa perseguir ninguém quando você se torna alguém que vale a pena ser perseguida. O mundo inteiro está esperando para conhecer essa nova versão de você. Está pronta para mostrar. Cuide-se e até mais.